Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje falaremos sobre a concordância verbal. Este assunto encontra-se no capítulo 14, páginas 314 até 324. Vamos lá? Logo que vocês começaram a estudar o assunto sobre sujeito, sobre predicado, uma das primeiras informações que vocês tiveram é a de que o verbo ele deve sempre concordar com o sujeito ao qual se refere. Essa a gente chama de regra geral. Então, observem os exemplos. Eu cheguei, tu chegaste, os alunos chegaram. Observem que temos o mesmo verbo nas três construções, porém, em cada uma delas, o verbo concorda com o sujeito ao qual se refere. Além da regra geral, nós temos alguns casos particulares de concordância com sujeito simples. Sujeito simples, lembrando, é aquele que apresenta apenas um núcleo no sujeito, certo? O primeiro caso é aquele em que nós temos no sujeito um nome coletivo. E neste caso, tudo ficará no singular. O verbo ficará no singular, o sujeito coletivo no singular. Observem, o bando perturbou a pacata cidade. Nós temos como sujeito coletivo a palavrinha bando no sujeito e o verbo encontra-se no singular, certo? O segundo caso é quando nós temos nomes que só se usam no plural. Nesse caso, depende da presença ou não do artigo. Observe, Minas Gerais produz muito leite. Vocês podem observar que antes do nome que aparece no plural, antes de Minas Gerais, nós não temos artigo. Então, neste caso, o verbo ficará no singular. Entretanto, se aparecer um artigo na frente desse nome usado no plural, o nosso verbo também deverá ser escrito no plural. As Minas Gerais produzem muito leite. Um outro caso particular é quando nós temos no sujeito uma expressão partitiva. Entendemos como expressão partitiva as expressões grande parte, a maioria de, então são expressões partitivas, certo? Quando nós temos expressões partitivas, temos duas possibilidades. A primeira, concorda com a expressão partitiva e, portanto, o verbo fica no singular. Grande parte dos torcedores compareceu. Observe, o verbo comparecer está concordando com grande parte. A segunda possibilidade é de nós termos a concordância com o especificador. E aí, o verbo será conjugado no plural. Grande parte dos torcedores compareceram. Nesse caso, a concordância do verbo é feita com a palavrinha especificadora, com a palavra torcedores, que está no plural, portanto, o verbo também no plural. Uma observação importante, essa regra também vale para os coletivos acompanhados de especificadores. O bando de bandidos perturbou ou perturbaram. Nesse caso, pode tanto concordar com o coletivo, como pode concordar com o especificador. Há também a regra das expressões quantitativas. Nesse caso, o verbo vai concordar com o numeral que acompanha. Por exemplo, mais de um aluno faltou. Por que o verbo no singular? Porque ele está concordando com o numeral 1, que indica a singularidade. Mais de 2 alunos faltaram. Por que o verbo no plural? Porque ele concorda com o numeral 2, que nesse caso já indica uma pluralidade. Entretanto, precisamos observar que há casos em que a expressão mais de um exige que o verbo fique apenas no plural.
quando indicar reciprocidade, mais de um atleta cumprimentaram-se, e quando essa expressão vier repetida, mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Observe que nos dois casos aqui, o verbo se encontra no plural. Um outro caso é quando nós temos no sujeito porcentagens, e aqui também temos duas possibilidades. A primeira delas, se o numeral não apresentar especificador, o verbo concorda com o numeral. Então, nós temos 15% ainda não compraram o livro. O verbo no plural concordando com o numeral 15. 1% ainda não comprou o livro. Verbo no singular, porque está concordando com o numeral 1. A outra possibilidade é quando o numeral apresenta especificador. Nesse caso, o verbo vai concordar com esse especificador. Observe, 15% da cidade não tem saneamento básico. Nesse caso, o verbo tem, sem acento circunflexo, indica singular, terceira pessoa do singular. E aí, ele concorda, ele acompanha a palavrinha cidade. No outro exemplo, 15% das pessoas não têm saneamento básico. Nesse caso, o verbo tem conjugado na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. E aí, nós temos a concordância feita com a palavrinha pessoas, por isso no plural. Temos também as regras dos pronomes relativos. Quando nós temos o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente desse pronome. Estas foram as pessoas que contribuíram. Ou seja, por que nós temos contribuíram no plural? Porque ele vem concordando com pessoas. Elas contribuíram. Então, observem, a palavrinha antecedente do pronome relativo que é a palavra pessoas. O verbo tem que concordar com essa palavra. Já quando nós temos o pronome relativo quem, temos também duas possibilidades. A primeira, o verbo também concordando com a palavrinha antecedente, com o termo antecedente. Desta vez, sou eu quem pago a conta. Eu pago. Então, o verbo concordando com a palavra antecedente. A segunda possibilidade é o verbo concordar com o pronome, ficando na terceira pessoa do singular. Desta vez, sou eu quem paga a conta. Então, ele está concordando aqui com o próprio pronome e não com o termo antecedente. Até aqui, nós vimos as regrinhas quando na oração nós temos um sujeito simples. Agora, veremos as regras quando nós temos sujeito composto. A primeira regrinha é quando a oração se encontra na ordem direta, aquela em que nós temos a sequência sujeito, verbo, complemento e assim por diante. Nesse caso, o verbo fica no plural. Observem o exemplo. O mapa e os dicionários chegaram. Por que o verbo no plural? Porque nós temos dois núcleos nesse sujeito, nós temos um sujeito composto. Agora, quando a oração se encontra em ordem inversa e o sujeito aparece depois do verbo, nós temos duas possibilidades. O verbo pode tanto ficar no plural, concordando com os núcleos desse sujeito, ou ainda, ele pode ficar no singular, caso a palavra mais próxima esteja no singular. Observem os exemplos. Chegaram o mapa e os dicionários. Nesse caso, o verbo se encontra no plural porque ele faz a concordância com os núcleos do sujeito. O segundo exemplo, chegou o mapa e os dicionários. Nesse caso, o verbo está no singular porque a palavra mais próxima a ele também se encontra no singular. Observem que nos dois casos aqui, nos dois exemplos, nós temos um sujeito colocado depois do verbo, uma oração em ordem inversa. Esse detalhe é importante.
Temos também casos particulares com sujeito composto. O primeiro deles é quando nós temos núcleos do sujeito ligados pela palavra ou pela palavra nem. Temos aqui também duas possibilidades. A primeira delas é se o sentido dessas palavras for de exclusão, o verbo fica no singular. Por exemplo, Roma ou Viena sediará as próximas Olimpíadas. Uma ou outra. Se uma sediar, a outra será excluída, sentido de exclusão. Portanto, o verbo no singular. Segundo caso, segunda possibilidade, se o sentido não for de exclusão, o verbo ficará no plural. Roma ou Viena estão preparadas para as próximas Olimpíadas. Quer uma ou outra seja escolhida, as duas estão preparadas. Nesse caso, o fato de uma estar preparada não exclui a outra. Então, aqui nós não temos um sentido de exclusão. E por esse motivo, o verbo deve ser escrito no plural. Quando nós temos núcleos do sujeito sinônimos, o verbo pode ser usado no singular ou no plural. O rancor e o ódio destruiu ou destruíram a família. Os dois casos, as duas construções, tanto o verbo no singular quanto o verbo no plural, estão corretos. Outro caso, núcleos do sujeito dispostos em gradação. O verbo também pode ser escrito no singular ou no plural. Uma indignação, uma raiva profunda, um ódio intenso, apossou-se ou apossaram-se dele. Observem, núcleos em gradação. Aqui nós temos o caso de núcleos do sujeito formado por pessoas diferentes. Primeira possibilidade, se entre os núcleos houver a primeira pessoa do singular ou plural, ou seja, eu ou nós, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Eu, tu e ele resolvemos o problema. É como se nós substituíssemos eu, tu e ele por nós. Segunda possibilidade, se os núcleos do sujeito composto for formado por segunda e terceira pessoas, o verbo poderá ser escrito na segunda ou terceira pessoa do plural. Tu e teu colega chegastes ou chegaram cedo. Os alunos e tu ficastes ou ficaram felizes. Temos também o caso de quando nós apresentamos um sujeito composto e esse sujeito composto é resumido por um pronome indefinido. Neste caso, o verbo concordará com este pronome indefinido. Vejam o exemplo. Alunos, professores, diretores. Ninguém faltou. O verbo está no singular porque ele está concordando com o pronome indefinido ninguém. O outro caso é quando nós temos oração sem sujeito, ou chamado também de sujeito inexistente. Nesse caso, como vocês já sabem, os verbos são conjugados na terceira pessoa do singular. Alguns exemplos. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Aqui nós temos o verbo fazer indicando o tempo transcorrido. Nevou na Califórnia. Verbo indicando o fenômeno da natureza. Há muitas crianças aqui. O verbo haver com o sentido de existir. Lembrando-se de que, se esses verbos estiverem com sentido figurado, aí ele vai concordar com o sujeito naturalmente. Muitas regrinhas, não é? Então, vamos exercitar. Peço que vocês leiam o texto da página 314 e resolvam os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 314 e 315. Façam também a leitura da parte teórica e já sabem, ficando com alguma dúvida, marquem para que possamos conversar sobre ela durante nossa live. Resolvam também os exercícios das páginas 319 até 321, inclusive a questão invertida. Daqui a pouquinho nos encontramos. Bons estudos, boa sorte, até já! Um beijo!